Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô aqui de novo numa posição diferente. Não sei o que aconteceu com a bateria da minha câmera, então até que eu consiga resolver, falei que ela estava descarregada da outra vez, mas eu tinha carregado. Agora eu carreguei de novo e quando eu coloquei ela tá descarregada. Eu acho que deve ter ido pro espaço. Tô usando o celular e aqui é uma parte boa que eu consigo colocar certinho no que eu tenho aqui como enquadramento. Então tô na metade cozinha, metade sala. E eu quero conversar com vocês sobre o quanto a gente complica a vida. No vídeo de hoje eu quero trazer algumas ideias para que a gente descomplique as coisas. Porque na verdade, como a gente complica, né? A vida é o que é, as coisas são o que são, as pessoas são o que são. E nós que temos aquele imediatismo grande de julgar tudo, né? Acontece alguma coisa, a gente conhece uma personalidade nova, uma pessoa com a personalidade própria, ou a pessoa faz ou fala alguma coisa pra gente, e naquele mesmo minuto a gente já julga. Como bom ou ruim, certo ou errado, superior ou inferior. E nesses nossos julgamentos, na nossa percepção de realidade, muita coisa se complica sim, porque as coisas são o que são. Somos nós que damos esse critério, né? Esse juízo de valor se as coisas são boas ou não são. E quantas vezes a gente erra, quantas vezes a gente complica as coisas, quantas vezes a nossa percepção está equivocada. A nossa realidade é baseada aos nossos olhos, os nossos olhos são baseados no que? O nosso olhar é baseado no que a gente aprendeu da vida, nossas vivências, nossas crenças, os ensinamentos, muito do que a gente leva dentro de nós. Quando a gente está mal com alguma coisa, algum problema grande, a gente enxerga a realidade de uma forma mais pesada, mais problemática, mais negativa. Quando a gente está enfrentando uma época muito boa da vida, tá tudo bem, a gente está no fluxo, a gente enxerga também as coisas de uma forma mais positiva. Isso é muito claro. Então percebem como muitas vezes as nossas atitudes ou até a nossa percepção da vida é que complica os fatos? Então pensando nisso, eu trouxe 5 dicas para que a gente possa descomplicar um pouquinho mais o nosso dia a dia e aprenda a lidar com um pouco mais de maturidade e inteligência mesmo, sabedoria, os percalços aí do dia a dia, da nossa vida. Acho que a primeira coisa super importante é agir com proporcionalidade. Será que esse problema é um problema nível 2 ou nível 10? Será que esse problema é um problema que vale realmente a briga, o estresse, a preocupação, as noites de sono mal dormidas? Será que vale tudo isso? Às vezes é uma coisa tão pequena e a gente aumenta de um jeito, a gente age de uma forma tão sem proporção. Eu gosto muito daquela frase que diz: escolha as suas batalhas. Porque não é toda briga que a gente tem que comprar, não é toda opinião que a gente tem que dar. Melô, vai, meu bem. Não é toda coisa que acontece que a gente precisa encontrar razão, racionalizar, analisar, questionar. Vão ter situações que simplesmente são e a gente nunca vai encontrar a razão. As pessoas vão fazer o que fazem porque sabem fazer aquilo, não sabem fazer diferente. Então a gente ficar procurando muitas razões para os nossos problemas, as situações vêm e vão. Tem uma frase de Sartre que eu já falei em milhões de vídeos e vou repetir de novo: não importa o que a vida fez com você, importa o que você faz com a vida fez com você. Então não é o que nos acontece porque a gente não tem controle sobre as circunstâncias, sobre o livre-arbítrio do outro, mas é o que a gente vai fazer com relação a isso. Então será que a gente quer agir de forma extremamente negativa, pesada sobre tudo? Ou será que a gente vai perceber, será que isso aqui é um problema nível 2? Ou é um problema nível 10, super hard? E aí a gente vai demandar energia, tempo, com a proporção devida que aquilo merece. Outra coisa que eu trago como uma dica para a gente pensar é que a gente precisa saber ter consciência de que nem tudo a gente tem controle, nem tudo é nossa responsabilidade, nem tudo a gente vai conseguir resolver. E aqui vale para os nossos problemas e para o problema dos outros. Às vezes a gente quer resolver de uma vez, naquele minuto, alguma coisa e fica desesperado e numa ansiedade. E às vezes a resolução não é naquele momento, é mais além. E às vezes não é nem nossa responsabilidade, não nos cabe. É outra pessoa que vai resolver, é a vida que vai trazer um jeito. Então a gente precisa ter essa sabedoria
de que nem tudo tá no nosso controle. Assim como aquelas pessoas que abraçam muito o problema dos outros e levam para casa e quer resolver, né? E isso também não tá certo, porque a gente acaba tirando, às vezes, a autonomia do outro resolver algo que é só ele quem pode resolver. É responsabilidade dele. Então a gente precisa segurar os nossos pacotes ao longo da vida e deixar que os pacotes dos outros levem. Tá junto, dar um conselho, ajudar um pouco, dar um apoio, uma motivação, mas não carregar. Então, nem tudo tá no nosso controle, nem tudo é 100% a nossa responsabilidade e a gente precisa ter isso claro, né? A gente tem que saber os nossos limites de até onde parar, respirar e esperar que o resto aconteça e se resolva por si próprio. Outra coisa clássica que faz muito a gente complicar as coisas é quando a gente não consegue perdoar e também se auto-perdoar. Vamos levando vida fora situações que fazem com que a gente comece a enxergar as coisas equivocadas. Então a gente sofreu uma coisinha lá atrás, uma coisa grande lá atrás, e começa a projetar e acreditar que todo mundo vai agir com a gente do mesmo jeito, que a gente vai de novo errar naquelas questões, que a gente vai passar de novo pelas mesmas coisas. A gente pega um acontecimento e transforma ele numa crença limitante, de que as coisas são assim, eu vivi assim, essa situação vai ser assim sempre. E as pessoas simplesmente fazem as coisas, às vezes, sem perceber que estão nos magoando, porque a gente magoa também, né? Quantas vezes a gente não precisou de pedir desculpa, quantas vezes a gente não percebeu que alguém simplesmente saiu da nossa vida por alguma coisa que a gente fez, essa pessoa não teve paciência de esperar o momento da gente perceber ou chegar e conversar e dizer, olha, você me magoou, isso não foi legal. Então a gente colecionar mágoas ao longo da vida pelas nossas atitudes e pela do outro não ajuda em nada. A gente precisa aprender a perdoar e precisa aprender a se perdoar também. E assim são bagagens a menos para levar. Vamos deixando as coisas no caminho, nos poços que tem que ficar, mas sem carregar coisa além para complicar tudo muito mais. Outro item, outra dica que eu trago pra gente refletir é de repente a gente pensar, analisar a situação naquele momento, o que aquela pessoa tá falando, como ela tá se sentindo, para que a gente não leve tudo pro lado pessoal. Nossa, a pessoa respondeu a gente diferente, não respondeu uma mensagem no WhatsApp, falou uma coisa um pouquinho mais atravessada e a gente leva tudo pro lado pessoal, né? A gente puxa a culpa pra gente ou, nossa, como que essa pessoa pode me tratar assim? Que inadequado, que absurdo, que grosseria. De novo, as pessoas são o que são. Às vezes ela tá enfrentando uma baita de uma dificuldade e não tá sabendo lidar. Às vezes ela teve um dia ruim. Às vezes ela tá tendo uma época muito complicada na vida dela e a gente julga ela por aquilo, né? Mas ela é muito mais do que aquilo. Nós somos muito mais do que um dia ruim. Nós mulheres somos muito mais do que uma época ruim de TPM. E a gente tem que dar, né, esse benefício da dúvida. A pessoa não é só isso, ela é mais do que isso. Quando a gente tá com problema, quando a gente tá mal-humorado, quando a gente teve uma noite mal dormida, quando a gente tá com problema em casa, não sabe resolver, às vezes acaba extrapolando para outra pessoa, mas nós não somos só aquilo, somos muito mais. E a gente não precisa o tempo inteiro buscar culpas para isso, ou culpados. Então que a gente não leve tudo pro lado pessoal, imaginando que a pessoa fez o que fez comigo, quem ela pensa que ela é. Oi pessoal, editando o vídeo percebi que a partir desse momento o celular teve algum problema, fez um barulho muito alto e seria impossível deixar o que eu fiquei falando porque vocês não iam escutar. Então eu quero finalizar o vídeo, agradecer a presença de vocês, quem está aqui assistindo, convido vocês a curtirem o vídeo se for importante, porque essa é a forma de eu saber quais são os tipos de vídeos, os assuntos que vocês mais gostam, para eu trazer aqui no canal. Ok? Então, muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo